De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de genética, de genoma, de cromossomos e também de DNA. E tudo isso que isso tem a ver, né, com a nossa vida. Que o que interessa para nós aqui é a vida, né? E estamos aqui com o professor Peixoto, que é geneticista, é doutor em genética e é também professor e orientador e coordenador do curso de mestrado em genética da PUC Goiás. Professor Peixoto, não vamos falar de redes sociais não para a gente ganhar tempo nesse bloco aqui, que tem muito assunto, não é? Vamos ver aqui, alimentos. Como a gente pode trabalhar a genética, aqui tem a ciência, o que essa genômica nutricional faz? Qual é a função da genômica nutricional? Bom, professor Daniel, uma coisa que a gente tem que entender é que uma coisa é o efeito do alimento sobre o organismo e como a gente pode modular a expressão de genes e melhorar o desempenho orgânico e funcional como um todo. Entendi. E o outro é a produção. Nós temos que produzir os alimentos de forma que eles sejam mais resistentes às pragas para a gente aumentar a produção, né? Nós temos que produzir alimentos que sejam resistentes à seca, para dar conta de crescer material em locais onde o ambiente não é favorável para o crescimento. Então, hoje, os alimentos que nós comemos, muitos deles são produtos disso, seja mediante seleção de variedades ou cultivares que sejam mais produtivos, seja porque na seleção a gente incorporou metodologia de DNA, de genoma e modificou aquelas variedades para elas ficarem cada vez mais produtivas. Então a gente tem soja, arroz... O especialista que trabalha no enriquecimento genético dos alimentos, ele é um agrônomo ou ele tem uma qualificação específica? Eu vejo aqui na minha programação aqui que tem a genômica nutricional. Confesso que é a primeira vez que eu vi essa expressão. A genética, ela é uma ferramenta. Recentemente, junto com o Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC, nós fizemos a reunião de genética em que o assunto era a sua transversalidade. Nós precisamos que os profissionais liberais ou as outras categorias, né, reconheçam que a ferramenta da genética ela pode ser aplicada na veterinária, na agronomia, na biologia, na medicina, de forma transversal. O que a genética fez com o conhecimento das áreas biológicas, do eixo epistemológico das biológicas, foi mudar a visão meramente funcional ou orgânica ou anatômica para a visão do funcionamento da célula a partir da informação codificada nela. Então a gente pode, Daniel, usar essa genética para responder perguntas em todas essas áreas. Não, o que eu tinha entendido aqui, pelo que está exposto aqui na minha programação, é que de repente eu faço um exame genético, um teste genético de uma pessoa e descubro lá que ela tem propensão para algum tipo de vício, por exemplo. Então, ele teria que evitar determinados alimentos. E então, essa genômica nutricional é que prescreveria, digamos assim, os alimentos adequados para essa pessoa conforme o seu mapeamento genético. Esses testes já existem comercialmente no Brasil e já podem ser adquiridos. Você pode fazer o teste tanto para os alimentos, como você pode fazer um teste genético para te dar respostas sobre capacidade adaptativa e fisiológica para o esforço, para a educação física, para o exercício. Isso já existe sendo comercializado no Brasil. Tá. Eu vejo aqui que tem um objeto de estudo que são os bioativos, que estão aqui relacionados a essa genômica nutricional. É apropriado a essa área de conhecimento estudar esses bioativos? Sim. Existem algumas maneiras você pode fazer a produção de produtos que sejam bioativos que vão incorporar no alimento ou no medicamento e tal. Por exemplo, existe a suplementação de leite de cabra modificada a partir de um gene de uma proteína humana que é colocada e quando a cabra produz aquele leite, aquela proteína é produzida. Então, aquele leite ele tem esse bioativo que normalmente a pessoa teria uma deficiência e não produziria. Então, você tem como interferir nos organismos geneticamente modificados para produzir bioativos do seu interesse e com isso criarem suplementos que podem ser para fins terapêuticos ou não terapêuticos. Ah, muito bem, muito bem. Eu vi aí no passado, a gente até falava isso aqui no intervalo, uma pesquisa que procurava desenvolver em animais, como rato, desenvolver órgãos humanos
para depois transplantar para os seres humanos. Isso é geneticamente possível mesmo? A modificação de organismos é possível, isso já é feito, inclusive o exemplo que o senhor citou foi o exemplo da cartilagem da orelha no camundongo, né? Então, isso é possível fazer essas mudanças genéticas assim, elas não se tornaram viáveis, mas é possível você fazer essas mudanças gerando estruturas que depois poderiam ser utilizadas em transplantes, etc. Mas isso não é o caminho que a genética está seguindo. Com a nova capacidade de interferir nos genomas, muito provavelmente é essa genética que nós vamos executar. A gente vai mudar o genoma. Para reparar algum órgão estragado no corpo, por exemplo, o cara sofreu um acidente, sofreu uma lesão no cérebro e perdeu uma massa do cérebro. A genética não consegue ainda não conseguimos fazer isso. Para repor aquela parte perdida. Isso não é possível. Não é possível. Mas eu posso reprogramar um embrião para que ele não tenha defeitos, como eu mencionei o do coração. Você teria uma hipertrofia cardíaca e eu posso corrigir a mutação e os futuros embriões não terão mais esse problema. Em camundongos, por exemplo, isso já não é mais ficção. É ficção se a gente pensar que nós, seres humanos, ainda estamos regidos por decisões éticas e morais, né? Mas camundongo, por exemplo, que tem retinite pigmentosa, eu posso fazer um cruzamento entre camundongos e nascer ali um conjunto de camundongozinhos, de filhotinhos de camundongo, todos com problema na retinite. Eu posso recuperar isso, gerar os embriõezinhos e esses embriõezinhos vão nascer sem ter a retinite. Pode ter assim uma intervenção genética numa pessoa adulta para ela, por exemplo, nascer cabelo? Deixar de ser careca? Eu não acho que o mundo ainda está se preocupando com a calvície, mas sim já existem diversos programas, inclusive liberados para tratar humanos utilizando essas ferramentas, sobretudo do CRISPR, né, para fazer as alterações, para corrigir doenças humanas com fins terapêuticos. Essa é, talvez, a maior e a mais importante o mais importante uso dessa ferramenta para nós, os seres humanos. Ok. Aqui a produção me pede aqui para fazer uma pergunta: como lidar com testes genéticos para não afetar a saúde mental? Existe risco de fazer teste genético a pessoa alterar sua saúde mental? Existe tanto teste genético para fazer previsão de susceptibilidade, né? A gente faz muito isso no laboratório, a gente identifica variantes do genoma que possam explicar, por exemplo, autismo, doenças psiquiátricas em geral. Mas o que eu acho que a produção está nos perguntando é como é que, tomando conhecimento disso, como é que a pessoa não fica mal, né? Se eu posso saber de todas essas informações. Por isso, a pró-escolha. Por isso é que a gente precisa, para algumas condições genéticas, é fundamental que o indivíduo interessado e o seu médico assistente passem essa família pelo aconselhamento genético. De qualquer modo, é uma influência psicológica, então, e não genética. O fato de fazer o teste genético só interferiria mentalmente na pessoa do ponto de vista psicológico. Não necessariamente. As sociedades de citogenética e citogenômica da Europa, a Associação de Citogeneticistas da Europa e o Colégio de Citogeneticistas dos Estados Unidos tem um documento que eles colocam que diz o seguinte, que é acordado no mundo inteiro, por exemplo, testar geneticamente crianças e adolescentes só se o benefício para o diagnóstico de alguma coisa, de alguma doença, for maior do que o conhecimento que eu tenho de ter aquele diagnóstico feito. Por exemplo, tem doenças em humanos, as pessoas têm uma condição psiquiátrica que podem ter a doença degenerativa com demência progressiva a partir de 50 anos de idade. Mas você pode ter esse conhecimento quando a criança é pequena. A gente costuma dizer para os pais o seguinte, ok, você tem um avô que tem esse diagnóstico, por que essa criança precisa desse diagnóstico? Qual o benefício desse conhecimento? Porque algumas dessas crianças vão ser educadas para ter aquela doença. Então, elas vão ser doentes desde os 2 anos. Exato. Quando, na verdade, elas poderiam ter uma vida plena e feliz até os 50 anos, sem necessariamente conhecer esse diagnóstico. E só fazer o teste quando ele for necessário. Voltando, professor Peixoto, falar de alimentos. O alimento geneticamente enriquecido é um alimento transgênico. Transgênico. Há o risco desse alimento prejudicar a saúde humana? Não há nenhum risco para que ele possa vir a prejudicar a saúde dos seres humanos.
Há o risco dele beneficiar e não prejudicar. Sim, ele beneficia a produção do alimento, que vai fazer mais alimento disponível, mais barato. Então, todo mundo toda manifestação que já teve contra os transgênicos é sem sentido do ponto de vista de saúde. Essa conduta, ela foi diluída ao longo dos anos. Hoje o senhor pode perceber que a maioria da soja, do arroz, do feijão que nós comemos foram organismos modificados. Para fazer o teste genético, é necessário tirar o sangue da pessoa? Porque eu vejo falar que faz até com um fio de cabelo da pessoa, fazer o teste genético. Não, para fazer o teste genético com fins de diagnóstico, nós precisamos retirar o sangue. Retirar o sangue. Esse método de fazer por fio de cabelo é ficção, então? Não, você poderia fazer utilizando uma única célula ou as células do bulbo capilar. É mais uma questão de comodidade. Por que você vai correr o risco do teste não dar certo por falta de material? Aquela cena lá do filme Parque dos Dinossauros, que eles acham um gene lá, sei lá, alguma coisa num... Um genoma de dinossauro Isso é possível? É possível, eles estão querendo fazer, acho que é o mamute. Estão querendo trazer o mamute à vida, colocando sequências de genomas similares e próximos para ocupar aquela parte do genoma que não existia ali naquela célula que você encontrou. Professor Peixoto, muito obrigado pela sua presença. Eu pensei sinceramente que eu não sabia nada de genética. Eu continuo pensando que eu não sei nada de genética. Mas não estou tão por fora assim, não. Eu consegui, eu acho, fazer até umas perguntas interessantes, né, professor? Muito boas e foi muito bom também para a população poder começar a ter essa curiosidade, Daniel. Claro, foram perguntas que eu fiz com o povo mesmo, porque é assim que eu vejo a genética de longe, né, assistindo ao que acontece. Espero que nós tenhamos colaborado com você aí, que nos acompanhou até aqui. Professor Peixoto, obrigado pela presença. Obrigado, eu agradeço muito. Boa noite para você que nos acompanhou. Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado.